Segundo Timóteo, capítulo 1, o versículo 6 diz assim: por cujo motivo te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti pela imposição das minhas mãos. A mensagem de hoje é uma continuação da mensagem da semana passada, e o tema é motivação, mais especificamente como manter a motivação. E nós vimos na semana passada uma grande verdade que nós precisamos compreender, de que Deus acende o fogo, mas Ele nos responsabiliza em alimentar e manter a chama acesa. E hoje nós vamos falar sobre essa chama, nós vamos falar sobre a lenha que Deus fornece para que nós possamos então alimentar esse fogo e manter a chama acesa. O tema de hoje é a lenha que mantém o fogo aceso. A lenha que mantém o fogo aceso. Como toda lenha no fogo, ela não permanece. Se você faz uma fogueira, você coloca a lenha, você coloca o fogo, alimenta a lenha, mas aquela lenha não vai ficar queimando eternamente. Ela vai ser consumida, ela não dura, ela não permanece, ela não fica. Ela é consumida justamente para que o fogo não se apague. E nós vemos isso no cotidiano, e sabemos que para a lenha, para a fogueira seguir queimando, ela precisa ser constantemente reposta, alimentada. A minha filha Gabriela, no inverno, eles têm na casa deles, ela e o Christian, eles têm uma fornalha na sala que fica no andar de baixo. E a fornalha é um pouquinho diferente de uma lareira. A lareira geralmente ela é embutida na parede e ela então é cercada, enquanto a fornalha ela fica meio afastada da parede. Ela não fica no meio do quarto, mas ela fica afastada em bom espaço. Mas ela é feita de aço. E você coloca o fogo, você coloca a madeira, esquenta o metal e ele irradia então, e a casa toda fica quente. Inclusive a sala muitas vezes fica quente até demais, mas o calor irradia e espalha-se por toda a casa. Se durante a noite aquela chama morrer ou apagar, a casa acorda gelada. Por quê? Porque a chama morreu. Por quê? Porque não foi colocado lenha. Então o que eles fazem? Eles colocam, na hora de dormir, eles colocam mais madeira, diminui o fluxo de ar para a chama queimar mais lenta, então dura até de manhã, mas quando de manhã cedo, tem que logo 6h30 da manhã, tem que ir lá e jogar mais lenha no fogo para que o fogo continue. E se não fizer isso, se passarem um dia inteiro fora e não deixarem lenha no fogo, o fogo se apaga, porque não tem lenha. E é exatamente isso que estamos vendo hoje. É um exemplo perfeito. E por isso que muitos crentes acabam se tornando gélidos, frios, perdem a motivação, perdem o vigor, perdem a alegria do Senhor, perdem o primeiro amor. Por quê? Porque não colocaram lenha na fogueira. Tão simples quanto isso. Aí fazer as coisas de Deus se torna algo pesado, algo sem graça. A pessoa não tem nenhuma vontade, nenhuma gana, nenhuma garra, nenhuma paixão. Por quê? Porque o fogo da fornalha apagou. Não foi restocado, não foi reposto. Outro exemplo que podemos ter aqui, lá em Levítico 6, e versículo 3, nós vamos falar daqui a pouquinho, vamos falar um pouquinho sobre Levítico 6, mas o altar de Deus, tanto no tabernáculo quanto no templo, ele precisava, o fogo que tinha lá precisava ser mantido, era o fogo do altar, de onde se faziam os holocaustos, que eram sacrifícios queimados. Mas o que acontecia é que os sacerdotes tinham o dever, a obrigação de manter o fogo
do altar vivo. E toda manhã eles precisavam ir lá e verificar o fogo, alimentar o fogo, para que tudo corresse bem. Aquele fogo do altar não podia jamais se apagar. Não pense que isso é coincidência. Não é coincidência. O fogo do altar não podia apagar. Agora, remetendo para as últimas semanas, nós vimos que o crente, ele é o quê? O crente hoje, ele é o templo de Deus. Não sabeis vós que sois o templo de Deus? Então nós somos o templo. E ao mesmo tempo, nós também somos o quê? Sacerdotes. Nós somos o sacerdócio real. Então veja que coincidência, que não é coincidência coisa nenhuma, como o sacerdote no Antigo Testamento tinha o trabalho de manter o fogo do altar queimando constantemente. Pois hoje nós somos o templo e nós somos os sacerdotes e nós precisamos manter o fogo, a motivação, a paixão, a vontade, o fogo que Deus acendeu no seu templo. Os sacerdotes, que são o templo, precisamos também repor e manter o fogo queimando. O fogo nunca deve se apagar. E é nossa responsabilidade. Então, nós precisamos manter esse fogo queimando e essa é a nossa responsabilidade, manter a lenha no fogo. Nós lemos aqui em 2 Timóteo 1,6, por cujo motivo te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti pela imposição das minhas mãos. Olhe para o termo despertes. Despertes. Essa palavra despertes é uma palavra muito interessante. E eu vou fazer um breve estudo, não chega a ser um estudo, mas uma breve análise dessa palavra despertes, porque eu acho que é uma tradução exata, perfeita, mas nós vamos ver o quanto mais ela tem quando a gente vê o que foi de fato que Paulo escreveu para Timóteo. Ele escreveu a palavra anatsopireo. Nossa, pastor, você é tão inteligente. Eu sei. Eu estarei assinando autógrafos depois do culto, tá? Hoje é de graça, tá? Aproveite. Mas o que quer dizer essa palavra anatsopireo? É uma palavra interessante porque ela é composta de 3 partes. Tá? É um verbo, tá? Mas ela é composta de ana, e essa preposição ana, ela significa refazer, ou de novo. Tá? No início da igreja primitiva, os batistas eram chamados de anabatistas. Por quê? Porque eles rebatizavam. Não foi o nome que os batistas se deram, foi o nome que as outras pessoas, inimigos, nos chamavam, e nos chamavam num tom negativo, não era de um elogio. E anabatista quer dizer os rebatizadores. Por quê? Justamente, a pessoa vinha, foi batizado na igreja tal, na igreja católica, na igreja que mais, e os batistas disseram, sinto muito, mas isso não há autoridade. Não há autoridade bíblica para esse batismo. Além do mais, eles batizam quando você tem dias de idade. Então, os batistas eram chamados os rebatizadores. Aí pegou o termo, começaram a nos chamar de anabatistas. Tá? Os batistas sempre existiram através dos séculos, desde Jesus, só que não tinham o nome batista, tinham outros nomes. Muitas vezes eram nomes que eram derivados do local onde eles se encontravam, uma região, uma cidade. Muitas vezes eram, talvez, os líderes. Então eles tomavam esses nomes, mas os batistas, antes de serem batistas, foram chamados os anabatistas, os rebatizadores. Com o tempo caiu o anabatista, ficou só o batista e colou, e até hoje nós somos os batistas. Uma questão de doutrina, não de nomenclatura. Mas enfim, esse prefixo anabatista significa rebatizadores. Então, aqui, essa palavra anatsipireo, ela quer dizer, primeira coisa, o ana é de re. Tá? Depois tem a palavra zal. Zal é a conjugação de zoe. Zoe em grego quer dizer vida. Zoe é vida. E por último acaba com o termo pir. Pir é fogo. É daí que nós temos pirotécnico, pirotecnia, piromania. Tem a ver com fogo. Tá? Quem tem piromania, quem gosta de tocar fogo nas coisas. Um pirotécnico é alguém que trabalha com fogos de artifícios e, enfim. Tá? Então nós temos aí ana, zal, pirel. Literalmente quer dizer de vida, ou reviva o fogo.
português foi colocado como despertes o dom de Deus que há em ti. Mas desperte é um termo que está lidando com fogo, que é justamente, estamos falando hoje sobre a lenha, mantendo o fogo, queimando a lenha, queimando o fogo para manter o fogo. A imagem aqui é quando você vai mexer nas brasas que estão já terminando, estão acabando, então você vai remanejar as brasas e colocar mais lenha na fogueira. E muitas vezes você tem que abrir um pouquinho ali, espalhar as brasas para colocar mais lenha. Isso é literalmente o que essa palavra despertes está falando. Está dizendo reanime ou reviva, ou redeviva ao fogo. É um termo que tem fogo no meio. Na LTT, uma tradução muito boa, do irmão Hélio, que traz uma tradução literal do texto recebido, ela diz assim: por esta razão, novamente te lembro para reavivares as chamas do dom de Deus, o qual o dom existe em ti através da imposição das minhas mãos. Então veja como na tradução literal, a LTT, ele usa, em vez de despertes, e despertes não está errado, tá? Não é uma má tradução, não é isso. Mas note que aqui ele faz uma transliteração praticamente, e no LTT fica reavive as chamas, que é a tradução transliterada do anatsopirel, é reviva as chamas, reavivar as chamas. Então é isso que nós precisamos fazer. Como Paulo falou a Timóteo, todo crente precisa despertar, todo crente precisa reavivar as chamas. Temos que reavivar as chamas como? Colocando lenha na fogueira, soprando. Alguém aqui é bom em churrasco? Não estou falando não comer o churrasco, estou falando de comer o churrasco, de fazer o churrasco. Pois bem, às vezes você precisa soprar, abanar, você precisa colocar mais carvão, talvez. Existe toda uma estratégia para fazer isso. Tá? Então, é a ideia que nós temos, é a nossa responsabilidade de manter o fogo aceso, reanimando, reavivando, alimentando, cuidando, zelando pela chama, pelo fogo que Deus acendeu. Mas Deus acende o fogo, nós vimos isso semana passada, Deus acende o fogo e Deus fala, pronto, aqui tem a lenha. Então você precisa de colocar a lenha no fogo para manter o fogo queimando. Isso é conosco. Nós não temos como acender o fogo. Nós já vimos, semana passada, que tem muitas pessoas, muitas igrejas que tentam reanimar, reviver o fogo, eles, não Deus. E aí você tem igrejas que vão apelar para o carnal, para tentar reanimar alguma coisa. Aí você começa a tira o púlpito, bota uma prancha de surf, pinta a parede de preto, luz piscante, música ritmada, mundana, parece uma discoteca. O que é isso? Estão tentando reanimar um fogo, entusiasmar, motivar as pessoas, mas estão reanimando, motivando com a carne. Então tem que ser uma música animada. Tem que ser uma música que a pessoa dança e faz o gesto, e gelo seco, e luz piscando, e aquela coisa toda. Por quê? Para tentar reavivar. Só que essa não é a madeira que Deus deu. Nós vamos ver logo mais quais são o tipo de lenha, de madeira que Deus usa, nos fornece para que nós coloquemos na fogueira. Ah não, pastor, eu vou tentar animar com dança, com gesto, com gelo seco, com luz piscante, com parede preta. Isso é fogo de palha. Na hora do culto, ai que emoção. Acabou o culto, acabou a emoção. Por quê? Fogo de palha. Durante o culto, lágrimas correm, o coração bate mais forte, sente emoção. Acabou o culto, vai embora. Morreu, acabou. Fogo de palha. Deus não quer fogo de palha. Nós vimos isso ano passado, eu não vou revisitar essa imagem. Mas se o fogo está baixo, então cabe a nós reavivar o fogo e colocar lenha na fogueira. E nós vamos ver aqui quais são essas lenhas, esse tipo de lenha que Deus nos fornece para alimentar o fogo que Ele acendeu. É a nossa responsabilidade fazer isso. Então, quando estamos desanimados, quando estamos cabisbaixos, quando estamos
arrastando os pés espiritualmente, quando não temos a motivação ou o foco, é hora de a gente manter o fogo aceso. É hora de a gente despertar. Ana Zal Firel. Reviver o fogo. É conosco isso. Note que Paulo falou, despertes. Paulo falou, eu vou despertar em ti. Despertes. Cabe a cada um de nós realimentar as chamas. Isso não é trabalho de Deus. Deus acende o fogo e Deus dá a madeira. Agora vamos ver que lenha é essa. A primeira lenha que vai nos ajudar a combater o desânimo, o fogo fraco, esfriando. Primeira lenha é a lenha da memória da graça. O que quer dizer isso? É estar se relembrando do que Deus já fez por você. Outro dia falei sobre isso. Reviva, relembre a sua salvação. Lembre-se de onde você veio. Você era uma criatura caída, perdida, a caminho do inferno. Relembre o que Jesus fez por você. Relembre o que Jesus é para você. Relembre. Relembre das vitórias que Deus lhe deu. A maior vitória foi a salvação. Mas lembre das outras vitórias. E outras bênçãos, livramentos. Relembre constantemente. A pessoa que esfria, se afasta de Deus, é alguém que literalmente esqueceu das bênçãos e benesses, livramentos que Deus deu. Porque se aquela pessoa estivesse lembrando constantemente, realimentando constantemente o que Deus tem feito por ela, conte suas bênçãos uma a uma. E logo verá quantas são. Eu não vou cantar aqui, tá? Não se preocupe não vou cantar o hino, mas o hino canta justamente isso. Conte suas bênçãos. Quantas são? E você vai ver quão abençoado você é. Então, primeira coisa, lembre-se, quando bate o desânimo, lembre das vitórias passadas, lembre da sua salvação. O Salmo 103, versículo 2 diz, bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. Sabe o crente frio, que esfria o fogo foi embora? Sabe o que é isso? Ele está esquecendo dos benefícios, das benesses, das bênçãos que Deus lhe trouxe. Eu trago um alerta. Cuidado para não ficar só vivendo nas lembranças. Eu lembro uma época que Deus operava em minha vida. Eu lembro quando Deus... Gente, é para lembrar, para reanimar. Não é para lembrar e ficar vivendo no passado, não. Relembre no passado para alimentar o fogo e viva, porque tem mais bênçãos adiante. Tem mais vitórias adiante. Então não é para ficar descansando nas vitórias do passado, mas as vitórias do passado devem nos levar a animar o fogo para que Deus nos traga mais vitórias. Primeira lenha, a vitória, a lenha da memória. A segunda lenha é a lenha da integridade. Se você tem motivação sem caráter, sem integridade, então é um fogo que queima sem propósito, é um fogo de palha. Tem que haver integridade. Paulo fala, ele liga o caminhar cristão com correr para o alvo. E o alvo dele era ter a mente de Cristo. Então qual o nosso alvo? Qual a nossa meta? A minha meta é para ficar rico, a minha meta Aí que está o problema. Você está tentando animar, se motivar com algo que não é íntegro perante Deus. Não precisa ser algo necessariamente errado, mas pode ser algo que nos distrai, nos destrilha do que Deus tem para nós. Então, mais uma vez, o que lhe anima? Pastor, o que mais me anima mesmo é dinheiro. Se eu tenho um dia que faço muito dinheiro, bom, o que me anima é dinheiro. Tem um problema, porque isso demonstra que você está amando o dinheiro mais do que Deus, e a raiz de todos os males, não é de alguns, muitos, todos os males, é o quê? Amor ao dinheiro. E nesse amor ao dinheiro, essa busca ao dinheiro, essa motivação para o dinheiro, não interessa se você vai roubar, vai matar, trapacear, perder a integridade, perder o testemunho. Por quê? Porque a sua motivação é dinheiro, não é Deus.
Então tenhamos cuidado. Então vamos colocar a lenha da integridade, vamos ser íntegros perante Deus. Vamos ter alvos e metas santas e nobres, que estão atinadas com a palavra de Deus. Em Filipenses 2:3 diz assim: nada façais por contenda ou por vanglória. Essa palavra vanglória, ela literalmente quer dizer glória vazia. É uma glória que não tem lastro, é uma glória que não tem, é vazia, é oca. Então, se a pessoa quer vanglória, aquela pessoa, não, eu quero louvar aqui na igreja. Por quê? Eu quero ficar na frente, todo mundo me ver minha voz maravilhosa e ver como eu sou. Isso é vanglória, é uma glória vazia. Você não está buscando glorificar a Deus, mas a si mesmo. Então, qualquer coisa que a gente faça, pense ou haja, que vem trazer glória para nós e não para Deus, estamos dispostos a chutar a glória de Deus para fora, para ter minha glória. Eu vou viver do meu jeito, do meu modo, porque isso me traz glória. Outra coisa, a palavra glória significa júbilo e alegria. Está muito ligado com motivação. Se você se gloria em Deus, você está motivado para as coisas de Deus. Se você tem vanglória, então a sua glória não é para com Deus, é uma glória vazia. Talvez para si mesmo, ou para os seus alvos. Então, não é para a gente se achar, se orgulhar ou se exaltar em qualquer forma. Porque nós deveremos diminuir para que Cristo cresça em nós. E muito crente nunca cresce em Cristo porque eles nunca diminuem. João Batista falou isso. Eu devo diminuir para que ele, Cristo, venha crescer. Eu vim preparar o caminho. João era conhecido, João era famoso. As pessoas vindo para o deserto, ouvir João pregar, ser batizado por João no Jordão. Então, quando Jesus veio, João Batista falou: eu preciso diminuir para que ele venha crescer. E muito crente nunca cresce, nunca amadurece, porque eles nunca diminuem. Estão cheios de vanglória. João não tinha vanglória nenhuma. Tanto que quando chegou a hora de Jesus começar seu ministério, lembrando que João já tinha começado seu ministério, quando Jesus começou seu ministério, ele falou o quê? Eu vou diminuir para que ele venha crescer. Ele não tinha problema com integridade. A próxima lenha é a lenha do serviço aos outros, servir as outras pessoas. Pode ser algo estranho, mas você sabia que se você serve a outros, aquilo alimenta o fogo? Quando você serve a outros, você está alimentando o fogo que Deus acendeu. Por quê, pastor? Porque Jesus era um servo. Cada evangelho relata Cristo numa perspectiva diferente. Mateus relata ele como o judeu, o rei dos judeus. Lucas relata ele como sendo humano, a humanidade de Cristo. João relata ele como sendo o Messias. Pastor, o senhor pulou Marcos. De propósito, Marcos relata Cristo como um servo. Vá no Evangelho de Marcos e procure a genealogia de Jesus no Evangelho de Marcos. Tem Mateus, tem Lucas, tem João. Por que não tem Marcos? Porque servos não têm genealogia. Claro que ele tinha, mas isso mostra que Cristo veio para servir. E quando nós servimos aos outros, aquilo está colocando lenha, gasolina na fogueira. Agora, o crente que eu não vou servir a ninguém, eu vou servir a mim, eu. Eu vou servir, mas vou ganhar quanto? Eu vou servir, qual o meu retorno? Isso não é servir, isso é interesse. Então, quando nós servimos as pessoas, não por interesse, não por vanglória, não aparecer, mas servimos por amor. Servir é uma forma de amar. Quando nós servimos, nós estamos alimentando o fogo. Quando nós não servimos, nós estamos deixando de alimentar o fogo. Então pode ver, a pessoa que não serve ao próximo é alguém que vai estar com fogo ali, já morrendo. A pessoa que não serve os outros acaba saindo para aquelas portas e não volta mais. Por quê? Porque não está colocando a lenha de serviço, entre as outras coisas.
Servir aos outros é uma lenha que mantém o fogo aceso. Deus acendeu o fogo e falou: aqui está a lenha da integridade, alimente. Aqui está a lenha de servir aos outros, alimente. Aqui está a lenha de você se lembrar das coisas. Bendize a minha alma, Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Coloque essa lenha, lembre-se, reviva, glorifique a Deus, seja grato por tudo que Ele fez. Sirva as pessoas de um coração puro, sem interesse. Mantenha os seus passos. Aqui está a integridade. Alimente o fogo. E quando nós alimentamos o nosso fogo, o nosso ânimo, a nossa motivação, ela não é um fogo de palha, é um fogo constante que cresce sempre. Que mais lenha temos? Sim, antes de prosseguir, ainda Paulo escrevendo a Timóteo, 2 Timóteo 2:2, confia-o, falando sobre as doutrinas e a fé e o que Deus ensinou, confia-o a homens fiéis que sejam idôneos para que também ensinarem os outros. Então, quando nós recebemos alguma coisa, nós devemos ensinar os outros. Devemos o quê? Participar, investir, nos dar a quem? Aos outros. Serviço é uma forma de alimentar esse fogo. Voltando para Levítico 6:13 sobre o sacerdote no templo. Levítico 6:13 fala da responsabilidade do sacerdote, no caso o sumo sacerdote, que era escolhido para aquele período. Ele tinha responsabilidade de manter o fogo do altar aceso sempre. Eu vou ler para você Levítico 6:13. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Pegue esse versículo aqui e se aplique a você. Amém. O fogo arderá continuamente. Não se apagará. Nós somos o templo de Deus. Nós somos o sacerdócio real. Nós devemos manter o fogo no altar, no templo. Somos nós, ardendo, alimentado. Então nós precisamos manter o fogo aceso com a lenha que Deus nos dá, que nós vemos agora. A nossa responsabilidade. E fazendo isso, nós podemos contar com a promessa de Deus. Ainda falando para Timóteo, Paulo escreve em 2 Timóteo 4:7, ele fala: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. O que ele está dizendo aqui é o seguinte: ele acabou a carreira. Deus falou que ele vai efetuar o querer e o efetuar. Ele vai operar o querer e o efetuar. Então aqui Paulo está dizendo: eu combati o bom combate. Por quê? Porque é um combate, você está alimentando o fogo com aquela lenha. É um combate. Um combate contra quem, pastor? Um combate contra a carne. Um combate contra o mundo. E sim um combate contra o diabo. Por quê? Porque o diabo não quer que você sirva os outros. Ele vai colocar coisas na sua mente, cochichar coisas no seu ouvido. Você vai ajudar os outros, vai servir os outros. De graça Você é relógio agora, é trabalho de graça. Tu vai ganhar o quê? Você tem conta para pagar. Você tem coisa para fazer. O diabo vai vir e vai dizer: não ande por esse caminho. Ande por esse caminho aqui. Eu digo mais, o diabo não se importa. Deus tem uma vontade, Deus tem um caminho para a sua vida. O diabo fala: eu tenho quantos caminhos você quiser, só não esse que Deus quer. Imagine um 360 graus. Deus tem uma direção. O diabo tem 359. Todas, qualquer uma, não interessa. Ele só quer tirar você daquela uma vontade, aquele um caminho, aquela uma direção que Deus tem para a sua vida e para a minha vida. Escolha qualquer outra coisa. Então ele vem e diz essas coisas. Esqueça a integridade. E esqueça servir os outros. Ele quer nos destilhar. Então é um combate, é uma luta contra a carne. É a sociedade. Às vezes é a família, amigos. Família você não pode escolher, mas você tem amigos querendo destilhar você, corta os amigos. Você não pode cortar a família, porque a família foi Deus que colocou você ali, mas amigos, na hora. Se seu amigo não está ali
ajudando, auxiliando, empurrando, encorajando para manter o fogo aceso, tira ele fora. Se o seu amigo está colocando areia e água na lenha e no fogo, cai fora. Senão você vai fazer o quê? Você vai honrar mais o seu amigo do que a Deus. Mas enfim. Então ele combateu o bom combate, acabou a carreira. A palavra carreira quer dizer corrida. Ele concluiu a corrida. Ele chegou naquela faixa final. Guardei a fé. Diga uma coisa. Nos últimos 21 anos aqui na igreja, quantas pessoas... 21 anos é pouco tempo, gente. Quantas pessoas que eu poderia citar que não guardaram a fé? Que não acabaram a carreira, a corrida. Aquilo que Deus tinha proposto para eles. Porque não combateram um bom combate. Porque não alimentaram o fogo com a lenha que Deus deu. Por um tempo até vinham para a igreja alimentados pelo fogo. Deus vai abençoar. Deus vai me dar dinheiro, um carro novo, um papagaio novo, sei lá o quê. Deus vai dar uma cura, um emprego. Essa era a motivação. E eu já disse isso. Você venha para Cristo com qualquer agenda. Pastor, meu casamento está um lixo. Venha para Cristo. Pastor, o meu filho está impossível. Venha para Cristo. Pastor, estou com uma doença. Venha para Cristo. Estou desempregado. Venha para Cristo com qualquer problema. Mas em algum lugar você vai ter que deixar aquele problema de lado. Ou porque foi resolvido, ou porque não foi resolvido. E você passa, em vez de focar no seu problema, você começa a focar em Cristo, porque o dia que você não focar em Cristo, ou o seu problema não vai ser resolvido, você não vai ser curado, não vai conseguir um emprego, o seu amor não vai voltar, o seu papagaio não vai ressuscitar, ou seja, o seu problema não foi resolvido, e você vai dizer, chega, eu vou procurar outro lugar, vou para outra igreja, outra religião, ou vou desistir. Essa é a opção 1. Opção 2. Eu consegui emprego, eu fui curado, o meu amor voltou, o meu papagaio ressuscitou. Aí você faz o quê? Tchau. Se nós só ficarmos focando no problema, se a gente só vai alimentar o nosso fogo, buscando solução para o nosso problema, ou o problema vai ser resolvido, ou não vai. Em ambos os casos, tchau. Por quê? Não foi resolvido. Tchau. Por quê? Porque resolveu. Eu consegui o que eu queria. Eu consegui meu carro, meu emprego, o meu amor de volta. Eu consegui. Acabou, não tem mais motivo. Aí o fogo, ó. Por quê? Lenha errada. Que tem de gente. Em 20 anos, um monte de gente. Deus abençoando de um lado e a pessoa esfriando do outro. Por quê? Porque conseguiu o que queria. Pastor, eu só queria um carro novo. Olha o meu carro novo. Tchau. Pastor, eu queria passar no concurso. Eu passei no concurso. Pronto. Pastor, eu tinha um problema e consegui fazer a cirurgia e agora eu estou melhor. Acabou. O que é isso? Lenha errada. Use a lenha da integridade, a lenha de servir os outros, a lenha de lembrar o que Deus já fez por você. Essa lenha vai manter o fogo aceso e você, apesar de receber a solução do seu problema ou não, o fogo vai continuar queimando. Não interessa que você não conseguiu emprego, não conseguiu a cura, não interessa que agora você está aqui porque Deus acendeu um fogo e você mantém esse fogo aceso porque você está alimentando com a lenha que Deus deu. Não interessa se você conseguiu ou não. Então, muito cuidado. Venha para Cristo de qualquer jeito, qualquer problema. Ele diga isso, lançando sobre Cristo tudo que traz ansiedade, porque Ele tem cuidado por vós. Então não há nada grande demais ou pequeno demais que podemos levar a Cristo, mas em algum momento, só queimar essa lenha não vai resolver nada. Mas se a gente alimentar com a lenha que Deus dá, alimentar o fogo que Deus acendeu, então nós temos a promessa que Ele vai terminar o que Ele começou.
Ó, eu tenho um plano, tenho fogo, eu acendi. Aqui está lenha, alimente. Ah, mas eu não quero ler a Bíblia para a igreja, eu quero viver para mim, não quero servir ninguém, eu não quero lembrar do que... Eu quero ser ingrato, eu não quero lembrar o que Deus fez por mim. Eu não quero ter integridade dos meus alvos. Não tem problema, só que o seu fogo vai o quê? Apagar. Aí vir para a igreja vai ser uma coisa seca, sem graça, e mais cedo ou mais tarde, se eu começar a perder um culto aqui, faltar uma reunião ali, nós vamos para cá aqui, isso visível. O que ninguém vê, que é orar, ler a Bíblia, adorar a Deus, isso já se foi, ó, faz tempo. Aí quando você pensa que não, mas cadê o Júnior? Ah, o que não está ali ainda. Quando você pensa que não, cadê o... É lenha no fogo, gente. Isso pode acontecer com qualquer um de nós. Qualquer um de nós. Então sejamos alertas. Salvação sim é de Deus. Ele inicia, ele efetua, ele completa. É tudo por ele. É um só ato. É um só evento a salvação. O nascer de novo. A gente não tem que fazer nada. Não tem que botar lenha na fogueira da salvação. Não. Salvação é começada, iniciada pelo ato da salvação. O nascer de novo, acabou-se, pronto, está salvo, não vai ser mais salvo, menos salvo, salvo. Não vai mudar nunca isso. É um estado que você entra. Filho de Deus. Acabou. Agora o fogo, o ânimo, a motivação é conosco. Aí nós temos a escolha. Tem um caminhar cristão que nós temos como se fosse uma mola nos pés, com energia, com ânimo, com vontade, com paixão, com fogo, ou o caminhar cristão que é assim, ó, arrastando o pé, cabisbaixo, triste, se forçando a fazer as coisas. Isso cansa. Jesus falou o quê? Venha a mim, vós que estão o quê? Cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tome sobre vós o meu jugo. Veja bem, ele não vai vir com o jugo e lançar em você. Tome sobre si, é você se colocar. É a mesma ideia da fogueira. Está cansado? Desanimado? No caminhar cristão? O fogo está baixo? Lenha na fogueira. Lenha na fogueira. Alimentarmos a chama é saber que temos um destino certo. Como Paulo falou, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Todo ano novo temos aqui o culto. E sempre eu digo, é meio anticlimático, mas eu sempre digo, quantas pessoas aqui vão estar aqui o ano que vem? Quem já ouviu falar isso nos muitos? É triste dizer isso, mas tem muita gente que está aqui e fala, Deus abençoou, Deus é uma bênção, nossa igreja é uma família, blá, blá. Lindas palavras, com certeza eram do coração. Mas é porque no outro ano não está mais. O fogo, por quê? Perdeu a salvação? Não. Quer dizer, não porque ninguém perde a salvação. Ou você tem ou você não tem. Ninguém jamais perdeu a salvação. Agora, se a pessoa nunca foi salva, aí está explicada, né? Está explicado. Mas alguém salvo, animado com fogo, aquele fogo pode... Ou seja, aquele fogo não é uma constante. Pode ser, deve ser, se a gente alimentar, botar lenha na fogueira. É com a fornalha na casa da minha filha. Você alimenta aquele fogo, esquenta sua casa o dia inteiro, a noite toda, o inverno inteiro. Mas se você colocar uma vez e falar, pronto, agora só na primavera que eu vou mexer nisso, vai morrer congelado. Você tem que alimentar a fogueira com a lenha que Deus deu. Noé, durante 120 anos, mangaram dele, ridicularizaram ele, desacreditaram ele. Ele fez duas coisas durante 120 anos. Construiu uma arca e pregou. Pregou o quê? Está vindo juízo. Está vindo dilúvio. Está vindo água.
E quando a chuva veio, Deus foi fiel e salvou a ele e a sua família. E teria salvo qualquer pessoa que entrasse na arca. Sabe que Noé não fechou a porta da arca? Foi Deus que fechou. Ele construiu a arca durante 120 anos, não desanimou, porque confiava na palavra de Deus. Você confia na palavra de Deus? Porque se eu e você confiamos na palavra de Deus, então nós vamos viver de acordo com a palavra de Deus, que alimenta essa chama. Cada dia precisamos alimentar o fogo. Cada dia. Ah, não, alimento de domingo, vou no culto, ou de domingo e de quarta. Isso não é todo dia. Todo dia. Como falei, se um sacerdote tinha que alimentar o fogo, manter ele ardendo, todo dia. Minha filha tem que estocar a fornalha todo dia. Às vezes 2, 3 vezes ao dia, dependendo. Todo dia. E por que você acha que o crente, para manter o fogo aceso, pode fazer uma vez por semana, de vez em quando? Não é assim que funciona. Então não se engane. Deus acendeu o fogo, Deus deu a lenha, porém a nós cabe manter as chamas, a brasa, o fogo ardendo. E se o seu cristianismo não arde, algo está errado. Se o seu cristianismo está mais para cinzas do que para brasas, algo está errado. Se não existe entusiasmo, gosto, sede, vontade, algo está errado. Alimente a chama com a lenha que Deus dá. Deus não desistiu da obra que Ele iniciou. Ele vai aperfeiçoar. Mas temos que manter o fogo aceso.